Querido presidente, deputado Ricardo Vale, deputados e deputadas que estão aqui nessa casa, assessores, pessoal da imprensa, muito obrigado pela fala e glorifico a Deus por estar neste momento, vivendo nesse parlamento. Ter a oportunidade de estar aqui na tribuna para fazer defesas daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, da minha origem. A Bíblia é sagrada, todo mundo sabe, deputado Ricardo, eu me propus chegar nessa casa como um pastor. Eu falei, o dia que eu chegasse na Câmara, eu estaria com a Bíblia numa mão e a Constituição na outra mão, representando o meu sacerdócio de pastor, um chamado divino, e por outro lado, representando o compêndio de leis como advogado. E eu me propus ser uma pessoa equilibrada. Não quero fugir disso, não quero. Eu agora mesmo falava com uma pessoa que mandou uma mensagem aqui por conta da votação de ontem. Eu falei, não esquenta não, fica tranquilo. Vamos exercer o perdão, a misericórdia, a graça. Vamos dialogar. Então, eu venho na tribuna nessa tarde, presidente, porque a gente que está aqui no primeiro mandato, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter a humildade de saber que nós chegamos aqui para aprender. Vossa Excelência já é experiente, já cumpriu outro mandato, aqui tem outros deputados de mandatos, de outras legislaturas, seguramente estão à nossa frente, sabe mais do que a gente, né? E uma coisa que tem me deixado assim tranquilo, por mais que muitas vezes nós temos o enfrentamento, principalmente no que diz ideologia, mas eu estou muito feliz nessa casa de coração, muito agradecido a Deus, por Deus ter me dado essa oportunidade de nesse tempo ser um parlamentar. E eu falo isso pela felicidade que eu tenho do diálogo que a gente tem tido nessa casa. Diálogo de pessoas grandes, maduras, equilibradas. E eu já falei isso para Vossa Excelência, e que bom que hoje eu estou falando justamente no dia que Vossa Excelência está sentado na presidência aí, na ausência do nosso presidente em viagem oficial, que é uma pessoa extremamente equilibrada, que nos conduz, mas justamente nesse momento que eu estou falando que Vossa Excelência está aí na condição de presidente e é do PT. Eu já falei para Vossa Excelência, me encanta o seu jeito, da fidalguia, da humildade, do diálogo, nada do enfrentamento no campo pessoal. E eu venho aqui justamente conclamar isso aqui. Essa semana nós tivemos uma fala no Colégio de Líderes, do deputado Fábio Félix, o deputado mais votado dessa casa, que isso precisa reverberar, chamar a atenção. E eu falo isso porque chegou um tempo, presidente Ricardo Vale, não como crítica, eu me proponho a não fazer crítica pessoal, não quero nunca atingir o coração de ninguém, porque senão tem que ir pedir perdão, é a minha função como pastor, mas chegou um tempo do presidente Lula, do seu staff, sair desse palanque, descer para o diálogo. O Lula é um homem habilidoso no trato político, está indo para o 3º mandato, ele pessoalmente, ele é habilidoso. Nós estamos vivendo um tempo que tudo é Bolsonaro, tudo é Lula. Bolsonaro, no quesito presidente, é ex. Mas ninguém tira dele o seu poder, o seu séquito de pessoas que o admiram. Ele é uma referência. Ele teve 49% dos votos. Há que se respeitar uma figura dessa. Não tem como de respeitar o presidente Lula, não tem. É um líder nessa nação. A gente até fala, ele é o meu presidente, pode não me... ele é o meu representante, pode não ter sido o presidente que eu escolhi, e não foi. Votei no Bolsonaro, mas ele é o líder dessa nação, ele merece o respeito de todo mundo. E de nós evangélicos, mas além, ele merece oração. Nós precisamos orar para que o Brasil tenha paz. Nós precisamos sair desse momento que a gente vive de guerra política. Ideologia nós vamos ter, porque nós somos direita ou até esquerda, e às vezes a gente debate, mas eu estava falando agorinha com o deputado Marcos Maciel ali, e com o deputado Gabriel Magno. Que bom que esses meninos estão aqui nessa casa, são da esquerda, mas dialoga com a gente, com diálogo de alto nível. E nos enfrentamos muitas vezes no plenário e nos entendemos.
Porque acima de tudo tem que prevalecer o amor que o Cristo nos ensinou. Amar um ao outro como o próprio Cristo nos amou. Não é possível que nós vamos ficar 4 anos brigando aqui politicamente. Passou, é natural. O governo está aí, ele vai ter oposição, terá a nossa. Terá a minha oposição, mas no limite do diálogo, das ideologias, nada no pessoal. Então, eu venho aqui da tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal conclamar o Brasil, os brasileiros, os políticos, a ter um pouco mais de tranquilidade, serenidade. Porque senão, deputado Gabriel Magno, se a gente for deixar todo o sentimento ideológico prevalecer, nós vamos ferir corações. Coração ferido, às vezes, não abre para diálogo. E nós precisamos de diálogo. Nós precisamos discutir o Brasil. Tem tanto problema para a gente resolver. Por que eu falo isso? Recebi uma figura muito ilustre no meu gabinete hoje. Deputado federal Otoni de Paula. Deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que figura nas pesquisas lá em cima para uma provável candidatura a prefeito, e ele veio aqui justamente, ele é um defensor do bolsonarismo, brigou, e hoje a gente conversando sobre isso, nós falamos justamente nesse sentido. É tempo de homens e mulheres políticos exercer o amor, ter paciência, ter equilíbrio, porque acima de todas as nossas ideias, presidente Ricardo, acima de todas as nossas ideologias, está um povo que nos confiou mandato. Está um povo ávido por receber benefícios. Estava ali conversando com o deputado Marcos Maciel e com o deputado Rogério Moro da Cruz. Nós estávamos falando de sol nascente, de pôr do sol e de lá do Morro da Cruz. Se a gente for fazer esse enfrentamento pelo um princípio ideológico, de direita ou esquerda, deixa eu te falar, quem vai sofrer é o povo. Nós estávamos falando, nós vamos dar as mãos, nós vamos lutar para os benefícios chegar lá na ponta, e aí nós vamos precisar do governo. Nessa hora, não tem posição e oposição. E por fim, presidente, eu falo isso, porque desde ontem, a base do governo está sofrendo. Assim, nós estamos recebendo várias críticas, e eu falo isso com muito equilíbrio. Longe de mim aqui denegrir a imagem de quem quer que seja, de qualquer que seja a instituição. Muitas vezes eu apanho lá na ponta, apanho calado, eu sei entronizar essas coisas. E o Simpro, desde ontem, ele pegou os deputados que votaram a favor do aumento ontem do plano de saúde e está lá, como se nós fôssemos traidores do povo. Não é isso. E eu falo aqui com muito respeito, no colégio de líderes, a oposição dessa casa se manifestou favorável ao aumento. Tem gravado aqui, lá no colégio de líderes. Os deputados de esquerda aqui, lá foram favoráveis ao aumento. O que faltou? Diálogo. Foi um pedido de retirada deste momento do projeto, para que houvesse maior diálogo, maior transparência. E quando você junta essas duas coisas, o que você percebe? Falta de diálogo. O governo precisa dialogar mais com essa casa. Não apenas com a sua base. Porque eu tenho um mapa de votação aqui, e eu falei para o deputado Gabriel Magno ainda há pouco, eu admiro a esquerda tanto quanto ela vota com o governo nos projetos que trazem benefícios para a população. Porque aí, o deputado Marcos Maciel, não é governo. É Estado. Quando a gente vota favorável a uma determinada situação, a gente está analisando que aquele projeto votado vai alcançar um benefício extraordinário para a gente. E essas pessoas independem das suas ideologias e das suas cores políticas. Então, por muitas vezes, a oposição da casa, responsável como ela vem e deposita um voto de confiança ao governo. E nesse voto de confiança, como base do governo, o que eu estou pedindo? Que o governo abra diálogo com todos os deputados. Que nós possamos dialogar os principais projetos, que a gente possa discutir, e aí a gente traz uma paz, uma serenidade, e o resultado vai ser extraordinário. Qual é o resultado? Benefício para a população do Distrito Federal na ponta. Aí lá na ponta, todos vão fazer política, cada um na sua área, cada um no seu quadrado, cada um na sua ideologia. Então, por que eu falo
falo isso aqui? Porque essa casa aqui, graças a Deus, ela é muito equilibrada. Muito equilibrada. Todos os deputados aqui, a gente vê o equilíbrio na fala. Mesmo na divergência ideológica, o deputado ele tem equilíbrio até na fala. Então eu quero aqui parabenizar os 24 deputados, parabenizar o governador Ibanez, tem feito um trabalho extraordinário, o impacto de obra nessa cidade, mas mais uma vez, que o governo tenha essa sensibilidade de o diálogo aberto constantemente com a sua base e também com a oposição. A oposição está fazendo um grande trabalho nessa casa, o que lhe é peculiar, mas ela também quer o diálogo. E nós conclamamos que o diálogo ele seja revestido por esse caráter altruísta de estar exercendo uma atividade tão nobre, que é a atividade parlamentar, de estar aqui representando a população do Distrito Federal. Obrigado, presidente.